O presidente Jair Bolsonaro apresentou na tarde desta sexta-feira um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi levado por um auxiliar da presidência ao gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, responsável pelo recebimento dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo. No pedido, o presidente utiliza como epígrafe trechos da fala do próprio ministro Alexandre de Moraes durante sua sabatina. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais. Desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que, por sua vez, nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e de garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Ouça trechos do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, formulado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, como é de conhecimento público, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, determinou a instauração de inquérito policial a fim de investigar condutas que eu supostamente teria praticado durante a transmissão das lives de quinta-feira, que normalmente divulgo a partir do Palácio da Alvorada. Em ambos os casos, a iniciativa da Notícia Crime partiu do Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso e tem entre seus membros o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Tenho a plena convicção de que não pratiquei nenhum delito, não violei lei, muito menos atentei contra a Constituição Federal. Na verdade, exerci o meu direito fundamental de liberdade de pensamento, que é perfeitamente compatível com o cargo de presidente da República e com o debate político. Entendo que os membros dos poderes devam participar ativamente do debate político e tolerar críticas, ainda que duras e incômodas. Eu, como presidente da República, sou diariamente ofendido nas redes sociais, sofro ameaças à minha integridade física a todo tempo e, como regra, tolero esses abusos por compreender que minha posição, como agente político central do Estado brasileiro, está sujeita a tais intempéries. Da mesma forma, entendo que os membros dos demais poderes da República, inclusive dos tribunais superiores, devem submeter-se ao escrutínio público e ao debate político. Note-se que o judiciário brasileiro, com fundamento nos princípios constitucionais, tem ocupado um verdadeiro espaço político no cotidiano do país. Colhe-se, nos últimos tempos, decisões do Supremo Tribunal Federal que definem o modo como o Brasil deve manter as relações internacionais, os critérios para a nomeação de novos ministros e de cargos técnicos pelo presidente da República, entre outras que se somam em um rol interminável de arestos que transitam entre a técnica e a política. Não critico essa nova realidade, também presente em outros países. O que quero destacar é que, com esse novo perfil, o judiciário torna-se um verdadeiro ator político e, justamente por isso, deve estar pronto para tolerar o escrutínio público e a crítica política, ainda que severa e dura. Ora, por que parlamentares e integrantes do Executivo devem tolerar a crítica pública e incitar a liberdade de expressão, e os membros do Poder Judiciário não? O que os distingue dos demais atores políticos? Bem sabe Vossa Excelência que os inquéritos em trâmite no Supremo Tribunal Federal, em especial o inquérito número 4781, têm sido criticados desde a sua instauração. A então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chamou a atenção pública para seus vícios. Os juristas comprometidos com a Constituição também questionam. Ministros do Supremo são vítimas, acusadores e julgadores. E mais ainda,
Escolhem quem serão os responsáveis pelo relatório, em contradição com o sistema acusatório e outros direitos fundamentais assegurados pela nossa Constituição. Apesar da minha reprovação à atual realidade, esclareço, nem sempre me utilizando das melhores palavras, que as minhas escolhas, opções e decisões enquanto presidente da República são e serão sempre pautadas pelos parâmetros constitucionais que servem como alicerce ao Estado democrático. Fui eleito pelo povo e jurei obedecer e ser fiel à Constituição, e assim o farei até o final do meu mandato. Logo, não há, sequer em hipótese, qualquer possibilidade de ruptura, como quer fazer crer parte da imprensa, muitas vezes descompromissada com o Estado brasileiro e seu povo. Entendo, no entanto, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm flertado com escolhas inconstitucionais. Não vejo qualquer sinal de autocontenção e, pior, não identifico qualquer mecanismo constitucional que delimite os poderes e eventuais excessos da Suprema Corte. Assim, de maneira a buscar reduzir a grave e persistente desavença existente entre a prática decisória fundada na aplicação da norma regimental que subsidiou as arbitrariedades praticadas no inquérito 4781 e os preceitos fundamentais previstos na Constituição, impetrei a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 877. Tal iniciativa, contudo, não exclui a necessidade de reunião de esforços entre o parlamento, juristas, os próprios tribunais e a sociedade brasileira na busca de alternativas. Contudo, os atos recentemente praticados, especialmente pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, transbordam os limites republicanos aceitáveis. Conforme será demonstrado, Sua Excelência não tem a indispensável imparcialidade para o julgamento dos atos deste presidente da República. Não fosse isso, o referido ministro comporta-se de forma incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções ao descumprir compromissos firmados ao tempo da sabatina realizada perante o Senado Federal. Diante desse quadro, não me resta outra alternativa que não seja o oferecimento da presente denúncia. Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Mais uma vez, pela terceira vez seguida nessa semana, eu subo à tribuna aqui do Senado Federal com um sentimento de preocupação, e é um dever demonstrar isso através dessa escalada do autoritarismo que a gente percebe no Brasil. Em 25 de março de 1884, senhor presidente, o meu Ceará libertou os escravos, 4 anos antes da abolição da escravatura. Não é à toa, senador Fernando Bezerra, que o Ceará é chamado de terra da luz. Nesse mesmo ano, o estadista, escritor e abolicionista norte-americano Frederick Douglass, senador Anastasia, disse o seguinte: a liberdade não tem sentido onde o direito de expressar seus pensamentos e opiniões deixou de existir. Esse, de todos os direitos, é o terror dos tiranos. É o direito que eles primeiro derrubam. Eles conhecem seu poder. Hoje na CPI, senador Carlos Viana, CPI da Covid, nós vivemos mais um capítulo da escalada do autoritarismo no Brasil. Quando alguns ministros dos tribunais superiores interferem em outros poderes, exacerbam o ativismo político e praticam censura prévia, ferindo princípios constitucionais. Mas hoje, na CPI, por 6 votos a 4, com argumentos frágeis, foi aprovada a quebra de sigilo de dezenas de pessoas, sites, blogs, produtoras, todas elas defensoras de ideias conservadoras, sobre a frágil denúncia da propagação de fake news, que deve sim ser punida, de acordo com a legislação vigente.
se pratica o cerceamento da liberdade de expressão e a intimidação daqueles que possuem valores conservadores. Faço aqui um apelo aos homens e mulheres de bem, que foram eleitos pelo povo para representá-lo aqui no Congresso Nacional. Não há lugar para omissão nesse grave momento da história republicana. O dia 7 de setembro, para mim, não está associado à independência do Brasil apenas, mas também ao grito de liberdade que 33 anos antes foi violentamente reprimido no que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Para encerrar, eu estarei sim, senhor presidente, nas ruas, no dia 7 de setembro, não porque o presidente da República está chamando, mas sim porque é hora de defender um dos direitos mais fundamentais garantidos pela Constituição, o direito de expressar livremente as minhas ideias, pela liberdade do Brasil.